Boa tarde, gente. Hoje a gente está na nossa 10ª aula, que é a Mayra Galvão, professora de teatro. E quero dar aquele abraço carinhoso e gostoso em todos vocês. Que gostoso. É engraçado como a gente valoriza determinadas coisas simples da vida quando acontecem algumas situações atípicas, situações diferentes na nossa vida. Como é gostoso abraçar, como é gostoso dar um abraço. Tem até a ver com a nossa última aula, quando eu falei de concentração. Vou só completar isso. Quando a gente abraça em cena, quando a gente beija em cena, que seja um beijo na testa de uma... eu faço a mãe de uma personagem, eu vou dar um beijo na testa dessa personagem porque ela é a minha filha na peça. Ou um abraço, um empurrão que seja, um carinho, um cafuné, qualquer coisa. Esses gestos em relação ao próximo, ao outro ator, né, um personagem fazendo um carinho no outro personagem, como isso é importante, como isso diz muito do que é o personagem, e na nossa vida é algo que muitas vezes a gente passa por cima e não presta atenção. Quando a gente começa, por exemplo, a se apaixonar por alguém, para quem já está nessa idade, quando você começa a se apaixonar, às vezes a mão encostou na outra mão, a gente já treme de paixão, de amor. Então, assim, o toque no outro é muito importante. A qualidade desse toque. Às vezes você vai fazer uma cena que você vai abraçar o teu melhor amigo e parece que você mal quer tocar no outro ator. Não, é o teu melhor amigo na cena. Então abraça de verdade. Se vai fazer um cafuné, faz o cafuné. Faz com... se entrega a cena. Ah, mas eu não gosto daquele ator que faz o meu melhor amigo na peça, professora. Não interessa para o público que vai ver a peça. O público não quer saber se você é melhor amiga, se não é, se vocês querem namorar de verdade ou não. Não interessa para o público. O público tem que acreditar que você é mãe daquela pessoa que você detesta. Ou não detesta, mas que você não sente tanto amor assim pela pessoa. Você gosta, mas você não adora. O público tem que acreditar que você é o melhor amigo daquele garoto. E não necessariamente você gosta daquele garoto a ponto de ser o melhor amigo, mas o público tem que acreditar. Você tem que transmitir esse carinho de verdade. E quanto mais atento e concentrado você tá na cena, mais você consegue fazer isso com veracidade, de uma forma verdadeira. Agora, o assunto de hoje é gênese, a gênese do personagem. Quando a não ser que a gente esteja fazendo uma peça... Opa, peraí. Ai, achei que não estava filmando, a louca. Quando a gente está fazendo uma peça que, por acaso, o personagem, ele é uma peça inspirada numa obra literária, como, por exemplo, Dom Casmurro. Se a pessoa vai fazer um personagem que tem no livro Dom Casmurro, ela vai ler o livro e ela vai ter uma informação maior sobre aquele personagem. Mas, normalmente, as peças não têm uma informação tão profunda. Você lê as falas do personagem e você descobre um pouco do que ele é ou do que ele quer parecer, mas você não tem certeza. Você fica sabendo muito também pela fala dos outros personagens sobre o seu personagem. Então a peça você lê, você tem uma ideia, mas você não tem certeza, não sabe exatamente tudo o que aconteceu. Você vê determinada cena, você fala, peraí, se ele tá nervoso aqui com esse irmão dele, é porque houve alguma coisa na história dele com o irmão, o que possa ter acontecido, o que pode ter acontecido. Então, a Gênese, você vai escrever como se fosse, não é um livro, mas quase isso. Você vai escrever tudo que
que poderia ter acontecido com o seu personagem de mais relevante, tudo, desde que ele nasceu. Como ele sentiu as coisas que aconteceram com ele. Tudo. Você vai falar, mas como assim mais relevante? Às vezes uma coisa, na vida real, às vezes um carinho que uma amiga sua tenha dado em você, tenha feito em você, quando você tinha 7 anos de idade, quando você tem 50, você ainda lembra daquele carinho, daquele amor daquela amiga por você. E os personagens também. Se a gente está interpretando personagens que pretensamente existem, né? São personagens que não existem carnalmente, mas que a gente faz de conta que sim. Então a gente vai inventar coisas, é a hora da criatividade. Essa personagem ela nasceu no dia tal, se não está mencionado, inventa. Para quem acredita em signo, a minha personagem eu acho que ela tem um jeito de ariana, mas ela deve ter um ascendente em câncer, porque ela é super mãezona. Não sei, inventem. Inventa se quiser, lógico. E aí faz, ela nasceu então em abril, ou nasceu no final de março, aí escolhe uma data. Que dia que ela nasceu, como era esse dia, estava calor, estava frio, como estava. Algo que tenha acontecido com ela na infância, que possa ter marcado ela, algo positivo ou não. Conforme ela foi crescendo, quais foram as vontades dela, quais foram os sonhos que ela deixou para trás. Porque às vezes você vê uma personagem numa peça, num filme, em qualquer situação, você vê uma personagem má, seca, crua por dentro, você fala, essa pessoa parece que não tem coração. Se você vai fazer a gênese e vai estudar aquela personagem, por isso que a psicologia acaba sendo muito importante para quem é ator, porque você entende muito do ser humano quando vai fazer uma gênese do personagem. Então você pensa, peraí, para ela não demonstrar os sentimentos, o que aconteceu na vida dela, em que momento foi que os sentimentos foram tolhidos, que ela não pôde demonstrar, ou ela nunca conseguiu demonstrar, nunca deixaram, nunca permitiram. Como as pessoas falavam com ela, se é uma personagem que fala mais baixo do que o normal, como as pessoas falavam com ela para que ela reprimisse a postura dela de falar mais alto, de ser mais solta. Vocês têm que pensar tudo o que possa ter acontecido, o porquê aconteceu, como ela ficou, como ela sentiu aquilo, pro bem e pro mal. Quando eu digo mal, é no sentido de algo que ficou corroendo dentro dela, que ela não se sente bem com aquilo até hoje. E quando, às vezes, você vê uma fala no texto, tem só uma fala no texto que a personagem fala. Eu tô acostumada com o Alberto, ele é sempre assim. Só que na peça, às vezes, você não vê que o Alberto é sempre assim. Por que esta personagem está falando que o Alberto é sempre assim? Você vai falar, professora, mas é só uma fala. Porque o Alberto é sempre assim. É só uma fala, passa logo. Tem a ver com concentração, porque se você estudou e pensou na vida, em tudo o que aconteceu com essa personagem e o porquê que ela fala que o Alberto é sempre assim, que momento que ela percebeu que ele era sempre assim, ou ele não é sempre assim, mas ela vê ele sempre da mesma forma. Por quê? Quando você estuda tudo isso, você está concentrado em cena. Mesmo que eventualmente você esqueça um texto, uma palavra ou outra, você sabe os objetivos da cena, os objetivos do personagem na peça, você sabe tudo, porque de acordo com os objetivos do personagem na cena e dos objetivos do personagem na peça, você consegue imaginar por que esse personagem caminhou emocionalmente para ser do jeito que é. Então, quando você cria uma história para ele, você cria pensando nisso.
Ai, por que que aquela personagem acreditou de cara, foi tão ingênua daquela outra que na verdade só queria se aproveitar dela? Tudo que ela quis a vida inteira era ter uma amiga de verdade e ela achou que aquela personagem seria aquela amiga que ela sempre sonhou em ter. Então, estou dando um exemplo. Por isso é muito importante, na medida da idade de vocês e da experiência de vocês, ler ou pesquisar ou observar a psicologia, estudar um pouco por que que uma pessoa age de determinada forma, às vezes. Por que que outra pessoa passa pela mesma situação e age de outra forma? Porque as experiências que a gente tem junto com o nosso gênio, a nossa maneira de ser, a nossa a nossa ação através de ser algo rápido, de reação, a nossa reação, nós, pessoas, tem muito a ver com o que a gente sempre foi, sempre existiu, com o que os outros fizeram com a gente. Então a gente tem o nosso gênio, junta o nosso gênio, a nossa essência, com aquilo que a gente passou na vida até determinado momento. Então, quando a gente lê as falas do personagem e decora e vai falar em cena, não é falar por falar. Quem aquele personagem foi até ali? Se é uma fada, que universo é esse que essa fada existiu até chegar aquele momento que ela fala que quer fazer uma reunião com todas as fadas do reino? O que ela vivenciou nesse reino das fadas? A gente inventa. Assim, eu fico pensando, eu falei isso agora, aquele filme Malévola. Quando a gente vê a história da Bela Adormecida, a gente vê a história ali, ponto. Provavelmente quem pensou em fazer o filme Malévola, quem pensou na história, eu digo no roteiro, com toda certeza a pessoa viu Bela Adormecida e pensou, peraí, todo mundo acha que a vilã é a Malévola. Será que essa vilã foi sempre vilã? Por que que ela é vilã? E aí a pessoa criou um universo inspirado por uma história que todo mundo contava de um jeito. É como se eu fosse escrever uma história nova pensando nos três porquinhos, pensando em quem esse lobo é, no que ele já passou, no que ele já pensou, já sentiu, na fome que ele tem. Que fome é essa de comer os porquinhos que esse lobo tem? Por que que ele não olha e vê que ele pode ser amigo dos porquinhos e comer outra coisa que não seja os porquinhos? Então, assim, a Gênese, vocês vão inventar a história toda do personagem até o momento da peça. E antes de entrar em cena, você pensa e lembra dos pontos principais dessa história para entrar concentrado, atento ao que deve ser feito em cena. Então, aquele tempo de ficar nervoso em cena, tenso, ai meu Deus, estou com vergonha, e se eu esquecer o texto? Isso não acontece ou é o que menos vai acontecer. Porque quando você começar a ficar nervoso, você vai lembrar, peraí, esse personagem nasceu assim, assado, ele passou muito frio determinado dia, ou no aniversário dele não fizeram festa e ele marcou aquilo de uma forma triste dentro dele, e aí ele ficou com raiva do irmão por causa disso, por causa daquilo. Quando você entra em cena, você sabe exatamente o que você sente, o que o teu personagem sente pelo irmão dele, pela mãe dele, pelo pai, pelos amigos, ou seja lá o que for a cena. Então a Gênese é a história que você vai criar de quem é essa pessoa verdadeiramente, dos acontecimentos que que ocorreram na vida dela e como ela lida a partir disso com o que está acontecendo com essa personagem durante a peça. Então, o choro que vem em cena não é um choro que eu estou forçando chorar, não.
é um choro porque eu como atriz estudei que essa personagem nunca recebeu um carinho. E aí quando aquele outro personagem tocar a mão dela e fizer um carinho, talvez caia uma lágrima. Ou a respiração dela mude e faça-se um silêncio. Ela não sabia o que era ser acarinhada por alguém. Isso é um estudo que nós atores temos que fazer. Muitas vezes, não digo todas, mas muitas vezes o diretor talvez não exija isso da gente, dependendo do processo. Isso é uma coisa que o ator tem que estudar por si. Eventualmente perguntar algo para o diretor. Diretor, eu estou pensando que esse personagem pode ter passado por isso e por isso ele é assim em determinado momento do filme. O que você acha? E confirmar se o pensamento tá parecido, para um não ficar pensando uma coisa e o outro pensar outra completamente diferente. Mas é um trabalho específico do ator com ele mesmo. Ele não vai falar muitas vezes para ninguém, mas ele vai estudar e vai agir em cena a partir daquilo. Normalmente, algumas coisas é bom também a gente conversar com o grupo ou com a equipe que a gente está trabalhando, com o diretor ou o professor, para saber se o pensamento da gente está indo para o caminho que o espetáculo, o filme ou a novela quer que ele vá, para casar as duas visões, a visão de quem dirige com a visão de quem está atuando. De qualquer forma, isso faz parte do estudo essencial do ator, porque ele vai entrar em cena com uma outra concentração, sabendo exatamente os objetivos do personagem em cena. Fiquem com Deus, que vocês estejam protegidos, lavando sempre as mãos, se cuidando em casa. Eu espero que cada momento da vida de vocês esteja sendo de aprendizado, de bênçãos e de Deus, iluminando as vidas de vocês e o lar de vocês. Até mais.